Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez unidos aqui para adorarmos ao Senhor, agradecidos pelo muito que Ele tem feito por nós. Agradecidos também pela oportunidade que Ele nos dá de estudarmos as verdades para este tempo, para compreendermos um pouco mais de tudo aquilo que Ele tem revelado para nós. Ele já deixou revelado para a edificação da sua igreja, para a edificação do seu povo e para o preparo de um povo especial, que precisa estar de pé, firme, na plataforma da verdade, quando ele voltar. Então, eu convido meus irmãos agora a nós orarmos, para nós pedirmos a bênção do Espírito Santo, para tudo que nós vamos ler e comentar e estudar nessa tarde. Vamos orar? Nosso Pai eterno, nosso bom Deus Criador, estamos na Tua presença mais uma vez, felizes, gratos, porque até aqui o Senhor tem se provado fiel e o Senhor sempre será fiel, não nos abandonando, não desistindo de nós, dando-nos o encorajamento, a esperança e a fé necessários para sobrevivermos neste mundo mau, cercados de tanta impiedade. Estamos aqui, Senhor, para estudar um tema muito especial, a vida devocional do remanescente. Eu tenho absoluta convicção de que é desejo de cada um de nós que aqui está, que estejamos entre estes, que são chamados pelo Senhor de remanescentes. O remanescente de Israel, o Senhor não deixará o teu remanescente, o Senhor erguerá o teu remanescente até o fim. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, porque o Senhor está aqui conosco neste momento em que a tua igreja se forma para te adorar. Louvamos o teu nome, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos um momentinho e vamos estudar as verdades do Senhor para este tempo. Gostaria de lembrar aos irmãos, por gentileza, mantenham as suas câmeras desligadas, porque senão o rostinho de vocês pode ficar aparecendo no YouTube. Então, vamos lá. Então, meus irmãos, essa temática da vida devocional do remanescente, na verdade, ela é muito mais do que apenas aquele momento. Às vezes a nossa mente, ela nos remete a momentos isolados em que nós estamos tendo comunhão com o Senhor. Um exemplo, é costume da maioria de nós acordarmos de madrugada para termos os nossos momentos de comunhão com Cristo, com o Senhor Deus, antes de nós sairmos para as nossas atividades, não é verdade? E culto familiar de manhã, culto familiar no final do dia. Esses são partes, momentos que compõem o devocional, a vida devocional do remanescente. Só que nós vamos ampliar um pouquinho mais nesta tarde, estudando a esse respeito. Então, vamos iniciar com essa citação de eventos finais. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Como era a obra? João Batista foi o segundo Elias. Qual é a obra que João Batista realizou e que hoje, neste momento, precisa ser realizada uma obra semelhante a esta? Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Eu vou parar bem aqui. Queridos irmãos, o Senhor Deus, lá atrás, quando ele levantou Israel com um único propósito, para serem uma nação de professores, uma nação de educadores, uma nação de preparadores do rebanho de Deus por meio da instrução, da educação. Hoje não é diferente.
o Senhor Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia com este mesmo propósito. E muito embora, em muitos aspectos, esse propósito não esteja sendo cumprido na sua totalidade, o texto é bem claro, dizendo que o Senhor Deus chama homens, ele não chama instituições, ele chama pessoas individuais, homens para que cumpram essa função de serem educadores do povo de Deus. Para transmitir tal mensagem, como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. Isso é fundamental. É impossível cumprir a missão de João Batista, o terceiro Elias, que somos nós. Cumprirmos a missão de João Batista se nós não tivermos a mesma experiência espiritual que ele tinha. João Batista, vamos relembrar, João Batista ele tomou algumas providências na sua vida. Primeiro, ele decidiu que a moradia dele ia ser diferenciada, porque a corrupção estava tão grande na sua época que ele decidiu morar de forma retirada no campo e se deslocar à cidade para levar às pessoas as mensagens que Deus lhe dava. Entendem? Então, João Batista também ele tomou uma outra decisão com relação à sua alimentação. A alimentação de João Batista era uma alimentação muito simples. Era natural, totalmente vegetariana e simples. Assim deve ser a nossa alimentação hoje. Amém. João Batista decidiu, você pode ler isso nos capítulos 10 e no capítulo 10 e no capítulo 22 do Desejado de Todas as Nações, que são os 2 capítulos que falam sobre João Batista. Então você pode ler lá também que João Batista decidiu se separar dos amigos. Por quê? Aquelas pessoas, quando ali usa a palavra amigos, pessoas que eram familiares a ele, que cresceram com ele, que tiveram convivência com ele. Por quê? Deus sabe por quê. Porque aquelas pessoas não contribuiriam em nada para o crescimento dele e para o fortalecimento da sua espiritualidade. Mas, de qualquer forma, ele não se tornou um eremita, ele não se isolou totalmente. Ele se retirava, mas ele voltava. Ele os visitava também. Então, sempre deve haver um equilíbrio. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando, perder de vista o próprio eu. O nosso eu, a partir do momento em que ele é perdido de vista, meus irmãos, quando o eu ele é perdido de vista, Cristo emerge através de nós. Enquanto o eu estiver no trono do meu coração e do seu coração, enquanto o eu estiver entronizado, Cristo pouco ou nada pode fazer por nós. Se você tiver o interesse de estudar mais a respeito dos 3 Elias, lá no meu canal, na série, na playlist Põe Tua Casa em Ordem, tem lá os 3 Elias, a mensagem dos 3 Elias. Tem um vídeo lá, um estudo a esse respeito. Então, vamos avançar. A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. A qualidade de comunhão que eu e vocês temos, que nós temos com Cristo Jesus, vai refletir não só no nosso caráter, mas vai testificar para todos ao nosso redor de que nós temos amizade com Cristo, que nossa vida é pautada pelo assim diz o Senhor. Porque Cristo habita em nós. O texto continua. Os homens conhecerão em nós como nos primeiros discípulos que estivemos com Cristo. Não vai precisar a gente dizer, eu sou adventista do 7º dia, eu sou de 3ª, 4ª, 5ª geração. Não precisará dizer absolutamente nada. As pessoas, ao entrarem em contato conosco, elas saberão que nós estivemos com Jesus.
Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla. Opa! Que vida dupla seria essa? Vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Olha só, nossa vida de pensamento e ação, atividade. Silenciosa prece, que é sinônimo de pensamento e oração, né? Silenciosa prece e infatigável trabalho. Não podemos, meus irmãos, nós não temos, na verdade, o direito de nos cansar. Os tempos agora, o caminho, nosso caminho nesse final dos tempos está se estreitando cada vez mais. E pelo fato do caminho estar se estreitando cada vez mais, maior e mais urgente é a necessidade de nós cumprirmos o ide do Senhor. Ide e pregai o evangelho. É isso que o Senhor Deus espera de nós. E Ele é quem nos capacita. Nós não podemos fazer com que nossos próprios pensamentos, nossos próprios julgamentos sejam um obstáculo para que o Senhor nos use para a honra e glória do seu nome e em favor, em prol das almas por quem ele morreu. Então, esta é a vida dupla que nós precisamos viver, meus irmãos. Vida de oração constante, silenciosa e trabalho infatigável. E vamos avançar. Vamos entender o que quer dizer isso. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Uma hora que seja. Então é por isso que a nossa vida precisa ser de oração constante, silenciosa, a todo momento, desenvolvendo o hábito de estar consultando Jesus, conversando com Ele, se submetendo a Ele, abrindo o coração a Ele. Se tiver alguma queixa, queixando-se com Ele, desabafando, rasgando a alma com Jesus, a todo momento. Aquele que nada faz se não orar, aqui está um perigo para nós. É um alerta, na verdade. Aquele que nada faz se não orar, em breve deixará de o fazer. Aquele que só ora, que ora muito, é uma pessoa de oração, mas que não lê a palavra de Deus ou lê muito pouco, em breve, além de deixar de ler a palavra, vai deixar de orar. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que lê muito a Bíblia e pouquíssimo ora, em breve, não somente deixará de orar, mas também deixará de ler a palavra. É por isso que o Senhor Jesus deixou para nós um equilíbrio perfeito, oração e leitura da palavra. Essa é a comunhão do remanescente. A nossa comunhão, queridos, não tem fórmula mágica, não tem fórmula secreta. É isso que o Senhor espera de nós. Leitura da sua santa palavra, e o Senhor ampliou a sua santa palavra nos testemunhos, mais de 100.000 páginas, e também a oração constante e silenciosa. Nós precisamos estar firmemente fundados em Cristo, para que a nossa vida devocional não afunde, não afunde. A tempestade vem. A tempestade que há de provar a fé de todo homem de que espécie é. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. Meus queridos, ventos de doutrina, há muitas e muitas décadas, têm tentado invadir o arraial de Deus. Vários ventos de doutrina. Um vento de doutrina que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade triuna, sob diversos argumentos. Este é apenas um outro vento de doutrina, que o Senhor Jesus Cristo é criado, foi gerado do Pai, então ele foi criado assim como eu e você. Entende? E outros ventos de doutrina modernos, que têm
tentado entrar no meio do povo do Senhor, do povo que professa a verdade para este tempo e que tem buscado o Senhor com fome e sede de alma. O inimigo das almas não vai deixar barato, não vai permitir que a verdade ela arda no meu e no seu coração, não vai permitir. E pequenas seduções vão começar a entrar no meio do povo. Não permita, meus irmãos, não permita. E qual é o antídoto para isso? Estar ali em humilde oração. Ali está a nossa proteção, estar ali aos pés do Senhor Jesus Cristo constantemente, perguntando: será assim mesmo, Senhor? Mostra-me, revela, não me permita que eu avance nisso, se for para a minha perdição. É assim, meus irmãos, e não sermos precipitados. E o que é mais importante? Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. E a serva do Senhor fala no desejado, ela sugere, não sei se é no desejado, mas ela sugere que especialmente sejam os momentos finais. O nosso coração, às vezes, ele se endurece muito, se acostuma muito com a nossa religiosidade. Ser espiritual, meus irmãos, não é a mesma coisa que ser religioso. Nós vamos fazer um estudo a esse respeito. Ser espiritual, grave isso. Não é a mesma coisa que ser religioso, e ser religioso não quer dizer a mesma coisa que ser espiritual. Então, devido a isso, nós precisamos estar constantemente junto da fonte do poder, da fonte de todo amor, da fonte de todo perdão, da fonte de toda compaixão, de toda misericórdia, da fonte de tudo que é bom e justo. Nós precisamos meditar constantemente na vida de Cristo. Na verdade, olha o que esse texto é perfeito. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Meus amados irmãos, não existe nenhuma outra forma, tanto que aqui, olha a língua portuguesa maravilhosa. A única, não tem uma lista, é a única defesa contra o mal. Qual é a única? Cristo habitar no coração, mediante a fé em sua justiça. Essa é a nossa única defesa. Então, o que é que a gente pode concluir? Que se é a nossa única defesa, podemos nós nos afastar de Jesus 1 segundo que seja da nossa existência? E quantas vezes a gente faz isso, né, irmãos? Nós vamos ler daqui a pouco sobre Enoque. Enoque não fez isso. Enoque continuou caminhando com Jesus segundo a segundo. E se ele conseguiu, nós também podemos. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, o amor de si mesmo. O amor de si mesmo, olha o que o texto está dizendo, que é um amor não santificado. É um amor egoísta. É o pior tipo de amor. É o amor de si mesmo, o amor próprio. Não podemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos. Podemos, por tempos, separar-nos de Satanás. Mas olha agora o alerta, está de cor aí, em destaque. Mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Se nós não nos entregarmos a Deus, numa ligação vital com Ele, momento a momento, nós seremos vencidos. Qual é a nossa única defesa contra o mal? Cristo habitar em nós, mediante a fé em sua justiça. E a última parte do texto diz assim, acompanhe. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamo-nos à mercê do inimigo
e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Ah, meus irmãos, isso é terrível. Se nós conhecermos a Jesus apenas de teoria, e é aí que muitos pais falham, pelo fato deles não conhecerem a Jesus. E eu estou descrevendo a mim e o meu esposo. Pelo fato de muitos pais, na época em que os filhos eram crianças e adolescentes, pelo fato deles não conhecerem intimamente, experimentalmente Jesus, ter a experiência da comunhão com Cristo pessoal e o amor verdadeiro por Cristo, esses pais não conseguiram transmitir esse amor aos filhos. E, como consequência, os filhos se afastaram da fé. Essa foi a nossa realidade. Nós não conhecíamos a Jesus. Nós conhecíamos uma religião. Nós conhecíamos um Salvador teórico, não um Salvador real, constante, presentemente constante na nossa vida. Sem esse conhecimento pessoal com Cristo e a constante comunhão com Ele, nós estamos desprotegidos, à mercê do inimigo. E muito em breve, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer a vontade do inimigo. É o que o texto nos diz. Então, Cristo e Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções. Precisamos meditar naquele sacrifício. O que foi aquilo que Jesus suportou por mim e por você? A grande prova de Cristo, na verdade, não foi ali na cruz. Ele teve uma pré-prova, digamos assim, ali no Getsemane. Se isso não comove o nosso coração, se nem o Getsemane nem a cruz comove o nosso coração e nos faz desejar nunca mais pecar para não levar o coração de Cristo ao mesmo sofrimento que esses pregos causaram nele, nas suas mãos e nos seus pés, se isso não comoveu o nosso coração, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo, queridos. Será que realmente nós conhecemos a Cristo? Será que realmente nós sentimos o que Ele fez por nós? Será que nós temos uma gratidão, nosso coração arde de amor e gratidão a Ele pelo que Ele suportou e pelo que Ele decidiu levar a cabo até o fim por mim e por você? Meus irmãos, religião não é cristianismo. Não é. Comunhão, convivência, rendição. Isso é cristianismo. Isso é conhecer a Cristo. O coração humano não conhecerá a felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. Agora vamos unir as informações que nós lemos até aqui. O Senhor Jesus Cristo, nós vimos o conselho inspirado de que nós precisamos meditar pelo menos 1 hora sobre a vida de Cristo, que nós só estaremos seguros se estivermos nos submetendo a Jesus, que nossa única salvaguarda é estar ali rendendo-nos a Cristo, tendo comunhão com Ele. E aqui mais essa informação nos diz aqui, inspirada, que nós precisamos submeter a nossa vontade para que ela seja moldada pelo Espírito de Deus. O nosso coração, ele precisa ser transformado. E para ele ser transformado, é necessário que nós permitamos que o Senhor Deus, com seu poder, haja em nós. O texto continua. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo Jesus Cristo. Olha só, olha que preciosidade essa frase, meus irmãos. Quando nós formos ler, nós precisamos estar degustando a inspiração. Não pode ser uma leitura rápida em que nós venhamos a passar por alto essas preciosidades.
Olha o que está dizendo, que quando o coração humano se submete para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, este Espírito vai fazer com que a nossa alma se afeiçoe a Cristo Jesus, que é o nosso modelo. Entende? Olha que maravilha. É o esforço humano. Onde é que está o esforço humano? Na rendição. Essa é a nossa parte. Render. E qual é a parte de Deus? Afeiçoar-nos a Cristo. Transformar o nosso caráter. Moldar o nosso coração segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Mediante a sua influência. A inimizade para com Deus é mudada em fé. Olha que coisa grandiosa. É mudada em fé e amor. Olha só. A influência de quem? Do Espírito Santo. Então, o que é que o Espírito Santo faz? Nós, meus irmãos, nós somos naturalmente inimigos de Deus. Mas quando quando o Espírito nos afeiçoa a Cristo, quando nós nos submetemos a nossa vontade para ser moldada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e o que é que essa inimizade que é natural, ela é mudada, ela é transformada em fé e amor. E o orgulho é transformado em humildade. Você não diz amém? Não é isso que você quer para a sua vida devocional? Você, remanescente de Israel? Então nós precisamos, irmãos, render-nos. Se não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de força e de sabedoria, então o Espírito não habita em nós. Ele não habita em nós, mas ele pode habitar. Clamemos, irmãos, clamemos e peçamos ao Senhor, Senhor Deus, habita em mim. Se você está frágil espiritualmente, escute o que essa sua irmã vai lhe dizer. Não desista, não desista. Jesus jamais desistirá de você. Você pode estar sentindo que você está enfraquecido, está distante de Cristo. Pode sentir que você tem feito coisas que entristecem o coração de Jesus, mas não desista. Volte para Ele. Segure de novo na sua mão e ore como você nunca orou na sua vida, dizendo: Senhor, salva-me de mim mesmo e aumenta a minha fé. Não desista de mim, Senhor. E esta é uma oração que ele ouve imediatamente. É um pedido de socorro e o Senhor Deus nunca deixa de responder um pedido de socorro. Há uma necessidade de estudar a Bíblia. Olha o que diz Eventos Finais: nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de prazer sem aplicação diária do sal da palavra. Olha só. Quando é que nós encontramos prazer, alegria, deleite, contentamento em estudar a palavra de Deus? Se nós frequentemente estamos conversando, lendo e conversando com Deus através dela. Vocês sabem como é que eu estudo a Bíblia atualmente? Eu aprendi com meu esposo. Meu esposo, todas as vezes que ele vai ler a Bíblia, ele coloca como se fosse Deus falando com ele, coloca o nomezinho dele ali. Eu tenho feito isso também. E eu converso com o Senhor, dizendo: Senhor, eu dialogo com o Senhor. Isso já é orar, meus irmãos. Senhor, o Senhor está me apresentando isso na sua palavra. Senhor, eu não tenho feito isso. A minha vida eu tenho feito o contrário. Pai, por favor, não me deixa continuar os meus dias sem que isso seja uma realidade na minha vida. E eu vou conversando com o Senhor. Isso é oração. E é leitura da palavra, é comunhão com Deus. É você conversando com o Senhor ali, perto de você. Entende? E o Senhor responde, sabe como? Através da sua palavra escrita ali. Então, isso é comunhão. Nós precisamos, para termos prazer na palavra, precisamos aplicar diariamente esta palavra, que é o sal da nossa vida espiritual. Entende? Várias vezes, cada dia,
Preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração. Preciosos e áureos, ou seja, de ouro. São momentos que não devem ser barganhados, negociados. Devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, sem que seja para guardar, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. Meus irmãos, é no momento da tentação que o está escrito nos salva, que nem Jesus, quando estava sendo tentado ali no deserto pelo diabo, ele proferiu a palavra, ele falou, ele recitou versos da Bíblia. Como precisamos disso, meus irmãos? Recitar versículos bíblicos no momento da tentação. Eu gosto muito de um que diz assim: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu falo com o Senhor: Senhor, o Senhor prometeu que estaria comigo. Eu estou passando por este momento de tribulação, Senhor Jesus. Mas eu sei que o Senhor está aqui comigo, está passando por este momento comigo. Dai-me forças, Pai. Por favor, não me abandone. E vou conversando com meu Senhor Jesus Cristo. Edificai um muro de passagens bíblicas, meus irmãos, ao vosso redor. E vereis que o mundo não poderá demolir você. Amém? Entesourai as Escrituras na memória e retrucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. O que é que nós precisamos fazer quando Satanás vier com as tentações dele para cima de nós? Escrituras, olha só, está escrito. Foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Pronto, está escrito. Ao trabalhar, deixa eu ver se é isso aqui. Agora, muito bem. Ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Amém? Ninguém vai tirar Cristo de nós, porque Ele estará aqui. Apocalipse 14. Apocalipse 14 é uma âncora, como está escrito aí. É uma âncora para o povo de Deus. E o que é que Eventos Finais nos diz? Que nestes últimos dias é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Essas são 3 mensagens das Escrituras que nós precisamos conhecer, dominar e saber explicar. Aqueles que compreendem essas 3 mensagens e as recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Isso está no livro Primeiros Escritos 256. Meus irmãos, quando nós entendemos o pleno significado dessas mensagens, Satanás não nos engana. Não nos engana. Então, as 3 mensagens angélicas, elas seguem 3 vertentes. A primeira vertente é histórica ou cronológica, a segunda ela é teológica e a terceira ela é missiológica, em termos de missão. Vamos entender um pouquinho, brevemente, cada uma delas. Então, olhe só. O direcionamento, a linha histórica, cronológica. Há uma sequência cronológica e um cumprimento histórico na mensagem das 3 mensagens angélicas. Olha o que diz. Seguiu-se outro anjo, o segundo. Isso daqui é o quê? É ordem, é cronologia. Olha aqui depois. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro. Consegue perceber? Então, um após o outro. Ou seja, existe uma cronologia na apresentação das 3 mensagens. O que mais? Então, vamos continuar, aprofundar isso daí. A primeira mensagem, como está em Apocalipse 14, verso 7, ela é proclamada com grande voz. Ou seja, ela se cumpriu ali no movimento millerita. Lembra Guilherme Miller? Pregando ali com mais 3.000 pregadores leigos,
pregando sobre, dando ali o clamor da meia-noite? Segunda mensagem, ela não é proclamada com grande voz, mas ela tem um cumprimento com os mileritas saindo de suas igrejas, porque eles entenderam que aquelas igrejas elas estavam associadas a quê? A Babilônia. Lembra da segunda mensagem? Caiu a grande Babilônia, ou seja, os seus enganos foram desmascarados. Nós já sabemos onde estão os seus enganos, então precisamos sair de Babilônia, né? Então, e a terceira mensagem angélica, proclamada com grande voz, de Apocalipse 14, do verso 9 em diante, que trata especificamente a respeito do preparo para a volta de Cristo. Mas também as três mensagens angélicas, além da linha do direcionamento, da vertente histórica cronológica, também tem a vertente teológica. Algumas das verdades teológicas encontradas nas três mensagens angélicas são, primeiro, a hora do seu juízo, os mandamentos de Deus, entre eles o quarto mandamento, que é o sábado, as pragas finais, o sinal da besta, o domingo, o evangelho eterno e a criação. Todos esses temas que fazem parte da teologia adventista do sétimo dia, que é a teologia bíblica, estão presentes nas três mensagens angélicas. E também missiológica, uma linha, um direcionamento, uma vertente missiológica está presente ali nas três mensagens angélicas, e que é tendo o evangelho eterno para pregar a cada língua, tribo, nação e povo, né? E falando do primeiro anjo. Isso aqui é missão. Levar a mensagem aonde o Senhor nos mandar é missão, é cumprir a missão. Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa da sua fé. Não precisamos, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar, vai falar, melhor dizendo, vai falar por nós. Devem preparar-se, sim, dia a dia, entesourando no coração as preciosas verdades da palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. Abrir do coração ao Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor está hoje, neste momento, nos preparando para as futuras provações que eu e você, se ainda estivermos vivos até lá, passaremos. E vamos agora tocar em um aspecto, lembrem, o tema do nosso estudo hoje é a vida devocional do remanescente. E para isso, nós também precisamos tocar neste tema, que é fundamental, que é o controle das faculdades morais. A mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Entende? A mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. Nós somos tentados todos os dias a nos desconectarmos disso, não é, meus irmãos? Das tribulações, os problemas, as dificuldades, a rotina do lar, fora do lar. Tanto as faculdades morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas e se fortalecem e desenvolvem pelo exercício. Aqui está a chave. Aqui está a fórmula, agora eu digo, o segredo de uma vida de comunhão devocional, uma vida de comunhão extremamente bem-sucedida e bem alicerçada em Cristo Jesus. As nossas faculdades morais e intelectuais precisam ser dominadas e levadas todo o tempo em disciplina. E elas se fortalecem através da prática diária desta disciplina. Então, agora sim, vamos ler sobre Enoque. Como foi que Enoque fez? Enoque é o exemplo para nós. O que Enoque fez é o que nós devemos fazer. Enoque andou 300 anos com Deus antes de sua trasladação ao céu. E a situação do mundo não era, então, mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje.
Queridos, se hoje nós temos iniquidade, maldade, sujeira moral, imoralidade de toda espécie, constantemente ao nosso redor, em termos proporcionais, na época de Enoque era a mesma coisa. E como Enoque andava com Deus... é uma pergunta, perdão. E como Enoque andava com Deus? Habituou a mente, ou seja, ele treinou, queridos, treinou a mente, o coração, a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. E quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. Olha só, qual era a técnica de Enoque? Enoque era um pecador como eu e você. Enoque não tinha superpoderes. Ele não tinha privilégio nenhum perante Deus em comparação a mim e a você. Mas o que é que Enoque fez? Ele decidiu colocar-se sob treinamento intenso. E que treinamento? Esse treinamento consistia em quê? Consistia em habituar a sua mente, acostumar a sua mente, a sua alma, o seu coração, a sentir que estava todo o tempo na presença de Deus. E quando alguma coisa o chocava, o impactava, o escandalizava, imediatamente o que é que ele fazia? Entrava em oração para que Deus o guardasse, para que ele não fosse contaminado. Queridos, nós precisamos memorizar esse texto. Ou, pelo menos, memorizar esta técnica. Sem legalismo. Sem legalismo. Enoque não era legalista. As pessoas tinham prazer em estar na presença dele. Ele não ficava impondo a sua técnica pessoal de estar ali, esse hábito que ele tinha de disciplinar sua mente a estar na presença de Deus. Ele não ficava impondo isso a ninguém. Ele não impunha absolutamente nada às outras pessoas. Ele apenas vivia. Ele vivia com Cristo. Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a seu Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Ele orava: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Olha que coisa linda. Ensina-me o teu caminho. Você tem pedido isso em oração, meu irmão, minha irmã? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Dentro do meu lar, como eu devo tratar meu filho, meu esposo, minha esposa, meus pais. Assim, Enoque moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus e tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Isso é fé. Ele sabia, ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que quando ele pedia algo ao Senhor, Deus o ajudaria. Isso é fé. E quando ele falava, ele fazia essas perguntas: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo, Senhor, a meu respeito? O que eu farei para te honrar, Senhor? Ele sabia que essa oração, essas perguntas estavam moldando a sua vida para ser uma vida em completa harmonia com o coração de Deus. Enoque não tinha algum pensamento ou desejo egoísta. Não tinha nenhum. Não tinha. Sua vontade estava toda submersa. Queridos, isso é grandioso demais. Toda a vontade de Enoque, 100% dela, estava submersa na vontade de seu pai. A minha vontade não está ainda assim. Não está, meus irmãos. Mas ela pode estar. Não é verdade? Pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão trasladados ao céu sem provar a morte. São 144 mil. Enoque os representa. Eu não sei se eu estarei viva até lá. Não sei se o Senhor acha por bem que eu esteja viva, mas eu tenho um desejo no meu coração
de ser 144 mil, de estar com eles e entre eles. Deus tenha misericórdia. Os 144 mil terão que enfrentar uma prova que nenhum outro ser humano na face da Terra, em nenhum momento da história, jamais passou. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Precisamos estar entre eles. Ser um deles. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora, quando a piedade pessoal é essencial. Deve ser feita a seguinte pergunta: o que eu sou e qual é a minha obra e missão neste tempo? De que lado estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Queridos irmãos, se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestes, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, se não temos deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração para nós, podemos então estar certos de que é vã a nossa esperança no céu. O nosso deleite, o nosso maior deleite deve estar no céu e em Cristo. Senão, não há esperança para nós. Se hoje estás em paz com Deus, meu irmão e minha irmã, estás preparado para receber a Cristo, preparados para receber a Cristo, se Ele viesse hoje. Será que nós estamos em paz com Deus? Então, a serva do Senhor está nos dizendo aqui na meditação matinal, nos lugares celestiais. Ela diz assim: Cleuma, se hoje você está em paz com Deus, você está preparada para receber Cristo, receber a Cristo se Ele viesse hoje. Coloque o seu nome. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a paz com Cristo Jesus. Precisamos estar com Ele, nos submetendo a Ele, nos associando a Ele de forma mais íntima cada dia mais. Os nossos pensamentos precisam estar sendo levados, segundo a segundo, cativos à obediência do Senhor Jesus Cristo. Destruindo conselhos e todo orgulho e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência do Senhor Jesus Cristo. Segundo Coríntios 10:5. Esse verso tem muito significado para mim. Então nós vamos orar agora. Vamos orar? Pai Santo, nosso Deus bondoso, Criador e mantenedor, gratos te somos, Pai. Gratos te somos pelo muito que o Senhor tem nos dado. Precisamos aumentar em fé, Pai. Fé na justiça de Cristo. Pede que o Senhor Jesus Cristo, em nós, pode realizar todo o teu querer. Que a nossa vontade se funda à vontade do Senhor Jesus Cristo. E nós possamos viver como Enoque nesta terra, constantemente na tua presença. Ajuda-nos, Pai, se fomos negligentes até o momento. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos com o Senhor em novidade de vida e disciplinarmos a nossa mente, o nosso espírito, o nosso pensamento a estar constantemente na tua presença até o fim. Obrigada por ouvir a nossa oração. Obrigada por mais esta reflexão. Na semana que vem, continuaremos. Em nome de Jesus. Amém.